No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, 5 de agosto, você confere: pessoas que caíram em golpe das moedas digitais estiveram em Bento tentando rever valores investidos. Nós conversamos com eles e você vai saber mais detalhes nesta edição. Copom do Banco do Brasil eleva a taxa Selic em 1%. Juro básico da economia chega a 5,25% ao ano. Falta de sangue para reposição prejudica a retomada de cirurgias eletivas no Hospital Tacchini. Pandemia. Gabinete de Crise do Governo do Estado emite 17 avisos às regiões Covid. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. O caso da Brasil Cripto é mais um, assim como já ocorreu com a Unic, em que as pessoas prometiam retornos mais vantajosos e da noite para o dia desapareceram, deixando todos os investidores no prejuízo. Mais detalhes você fica sabendo agora na reportagem. A Cripto Brasil anunciava retorno médio de 2% ao dia. Pessoas que investiram R$1.000 teriam ao final de um mês ganhos de 40%, ou seja, R$1.400. Pessoal, o nosso negócio está tomando uma dimensão gigantesca e você está diante da melhor oportunidade da sua vida. Isso se você pegar esse veículo e fazer ser a melhor oportunidade da sua vida. Todos agora estão sem poder contatar com Rodrigo Roth Neves, que se apresentava como CEO da empresa e em vídeos nas redes sociais incentivava todos a investir na Brasil Cripto. Eu conheci a Brasil Cripto em maio de 2021, agora, e as promessas de ganhos eram de 40% ao mês, ou seja, 10% por semana. Eu comecei no final de maio, investi, né? Comecei um trabalho, né? Eu coloquei recurso próprio meu, né? Mas infelizmente perdi mais de R$15.000, em torno de 15 mil a mais, né? Por quê? Porque pela própria, como eu falei antes, né? Vinha acreditando naquilo que estava sendo feito e pessoas da minha rede perderam mais de R$100.000, né? Teve investidores que colocaram em torno disso aí. A partir do dia 26 a gente não conseguiu mais. Tanto é que eu tinha um grupo, né, da empresa que a gente criou com as pessoas que vieram participar e ele era administrador, como eu também, tirou, colocou uma outra pessoa lá, do administrador, que assumiu o grupo, né? E dali para frente a gente não conseguiu mais contato com o Rodrigo. Ligação normal, WhatsApp, e-mail, enfim, vários contatos a gente tentou e nenhum a gente teve êxito de conseguir conversar com o Rodrigo Neves. As primeiras informações são de que mais de R$30 milhões dos clientes sumiram. Ele, juntamente com outros 2 sócios, são acusados de desviar valores de investidores da Serra Gaúcha, bem como de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e da região nordeste do país. Cara, espero que eles paguem pelo que fizeram, né? Já que usaram nossa imagem, a gente está se sentindo usado sobre o que aconteceu, porque vieram com uma ideia tão boa e a gente acabou acreditando nisso e na verdade foi tudo um conto de fadas, digamos assim, sem um final feliz. Espero que a justiça seja feita, que eles paguem pelo que fizeram, já que a gente foi muito lesado, tanto quanto financeiramente, quanto a nossa imagem também. Então isso é muito frustrante, né? Porque a gente veio com tanta fé no negócio, acreditando tanto, e hoje a gente está muito decepcionado, como todas as pessoas que vieram com a gente, que acreditaram naquilo que a gente falou, estão muito decepcionadas também, tanto com o acontecido, como com a gente como pessoa também. Tava tudo perfeito, funcionando 100% perfeitíssimo, tudo dentro do que era falado estava acontecendo perfeitamente, até o dia 26, quando tudo parou e ninguém mais respondeu, sumiram todos que a gente tinha contato e acabou por aí.
a orientação as pessoas que se sentirem lesionadas em razão de qualquer prática de crime, elas devem ser encaminhadas aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento, devem registrar a ocorrência policial na DPPA. O funcionamento da delegacia é 24 horas, nos 7 dias da semana. Então, né, com o maior número de informações, com documentos, porventura contratos que tenham assinado, depósitos, munidos de toda essa documentação que envolveu o negócio, elas apresentam aqui na delegacia e fazem o seu registro de ocorrência. É importante ressaltar que o delito de estelionato, ele depende de representação criminal. O que é isso? É a vontade da vítima em processar o autor do crime. Então, a vítima ela tem 6 meses para manifestar essa representação, essa vontade em processar. Então, ainda que a pessoa não queira registrar hoje, ela ainda tem o prazo de 6 meses para registrar. E também nós aconselhamos que se procure um advogado para que se possa entrar com uma ação cível para restituir esses valores, né? Tentar o bloqueio de bens ou alguma outra medida cautelar para ser ressarcido do prejuízo. A instituição Pequeno Grande Campeão e o BRIC da Praça retomaram as atividades em julho com a implantação de protocolos de segurança aos participantes. Isso foi possível graças à diminuição dos casos e controle no avanço do coronavírus aqui em Bento Gonçalves. Agora, com as liberações por parte dos poderes públicos municipal e estadual, as edições do BRIC da Praça serão retomadas e a segunda edição, pós-pandemia, acontece neste próximo sábado, dia 7. O evento ocorre na Praça Centenário, no centro da cidade, sempre no primeiro sábado de cada mês, das 8 da manhã às 4 da tarde, reunindo expositores de diversas áreas como vestuário, artesanato, alimentação, entre outros. A nossa expectativa é muito boa, né, no sentido do pessoal participar, do pessoal vir conhecer. Nós, expositores, organizadores da feira, estamos se organizando com álcool gel, vamos usar máscara, vamos se cuidar no distanciamento, né? As nossas barracas também vão se organizar da mesma forma, com distanciamento uma da outra, né? Dando aí produtos de boa qualidade para todos que vierem participar da feira. Temos roupas, né? Temos lanches, temos também ali bazar em geral. Vamos ter algumas entidades, alguns expositores, pessoas físicas participando da feira. Vai ser muito bacana, muito legal. Venham conhecer o BRIC da Praça, né? Acontece ali na Praça Centenário, aqui em Bento Gonçalves, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agradecemos a todos pelo apoio, né? O Pequeno Grande Campeão passou aí algumas dificuldades, superamos elas. Estamos atendendo em home office, né? O nosso escritório trocou de sede, não é mais ali no centro da cidade de Bento, mas assim aqui no Progresso. Mas continuamos aí com as nossas expectativas boas do retorno da feira, do retorno das nossas atividades gradualmente, né, até acabar essa pandemia. Enquanto isso, vamos se cuidando, todos que vierem à feira venham usando máscara, né, pode procurar ali nas barracas álcool gel para poder se higienizar, participar, e agradecemos aí a oportunidade de todos, ok? Até sábado, então, às 8 horas da manhã, ali na Praça Centenário, aqui em Bento Gonçalves, o BRIC da Praça de Bento. A ação é realizada pela instituição Pequeno Grande Campeão, que durante a pandemia, inclusive, precisou fechar a sua sede, passando a atender no formato home office. Com a suspensão do BRIC da Praça, os expositores acumularam um prejuízo superior a R$ 75 mil. A Pequeno Grande Campeão atende pelos canais digitais e mais informações são obtidas pelos telefones 3453-7193 ou 99928-3380. O estacionamento rotativo da conhecida Zona Azul, na área central de Bento Gonçalves e administrada pela REC Parking, está com 3 novas ruas demarcadas. São elas a Travessa Moron, a Rua Humaitá e a General Gomes Carneiro. As vias foram incluídas para facilitar e ampliar o atendimento ao cidadão, fazendo com que as pessoas utilizem o estacionamento rotativo
somente pelo tempo realmente necessário. Além dos parquímetros instalados em diversas ruas do centro, a REC Parking disponibiliza o seu aplicativo, o que facilita a emissão do ticket. O aplicativo está disponível desde o final de março e é válido para iOS e também Android. Em meio ao aumento da inflação dos alimentos, dos combustíveis e da energia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu elevar a taxa Selic, passando de 4,25% para 5,25% ao ano. Com a decisão, a taxa está no maior patamar desde outubro de 2019, antes da pandemia. Esse foi o quarto reajuste consecutivo na taxa Selic, mas o ritmo de reajuste aumentou. Nas últimas 3 reuniões, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. Com a decisão, a Selic continua num ciclo de alta, depois de passar 6 anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, ela permaneceu em 14,25%. Depois disso, foi reduzido o juro básico da economia, chegando a 6,5% ao ano, em março de 2018. Em julho de 2019, voltou a ser reduzida para alcançar 2% ao ano, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Esse era o menor patamar histórico desde 1986. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O frio vai continuar intenso nas primeiras horas da sexta-feira, assim como tem sido ao longo da semana. As temperaturas, porém, subirão gradativamente ao longo da sexta-feira e a tarde será bastante agradável. Por enquanto,
segue o tempo seco sem perspectivas de chuva. Ao longo desta sexta-feira, o tempo fica bastante firme em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, chove em toda a faixa leste de Santa Catarina e também do estado do Paraná, por causa da circulação de ventos marítimos. Esta mesma circulação de ventos mantém a condição de tempo bastante encoberto em praticamente todas as áreas do estado do Paraná. O sol vai aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia. Com relação às temperaturas, em Curitiba, o dia começa com 10 e a máxima é de 18 graus nesta sexta-feira. Em Florianópolis, a mínima é de 15 e a máxima é de 20 graus, com previsão de chuva. E em Porto Alegre, o predomínio é de sol, com mínima de 10 e máxima de 24 graus à tarde. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a presença do sol e algumas nuvens ao longo da sexta-feira e possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 6 e a máxima chegando aos 23 graus. No jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Nos últimos dias temos assistido o acirramento da discussão a respeito do voto auditável. Da urna que deveria conter aquele comprovante por escrito, impresso, que ficaria dentro da urna e não que seria levado pelo eleitor, como alguns maldosamente estão querendo fazer crer, para casa. O fato é que os últimos movimentos de embate entre o STF, ou pelo menos alguns ministros do STF e do TSE, que é presidido por um membro do STF, em relação ao que vem defendendo o presidente da República e seus defensores, seus seguidores, e mesmo aqueles que não são, mas que estão desconfiados de que o sistema eletrônico e indemonstrável do que acontece seria algo a ser verificado e investigado, tem aqui um componente de muito perigo. E confesso que estranho pessoalmente, seja como operador no direito, seja como cidadão, o ataque e o encanzinamento dos ministros, ou alguns deles, em relação à tentativa de não querer o voto auditável. Isso por si só já afronta a própria democracia. Porque, afinal, dizer que a insistência do voto auditável ou para que ele fosse implantado é algo atentatório à democracia é de uma estupidez tamanha que só pode fazer crer que aquilo que se desconfia seja verdade. Desde quando instalar na urna eletrônica um mecanismo de impressão que ficará ali retido para um dia, se houver alguma desconfiança do resultado, poder ser cercado, e mesmo o eleitor, ao sair da urna, poderia ver o que está impresso para conferir o seu voto, no que isto afronta a democracia? Se por algum momento eu tivesse achado no passado que não havia motivo de suspeita em relação à urna eletrônica e o resultado que é divulgado nas eleições em função dela, confesso que, a partir das últimas manifestações, até enraivecidas, do ministro encarregado da presidência do TSE, me fazem mudar de ideia. Há aqui algo de muito estranho. Quem tem razão, não importa quem tem razão, no sentido da ideia. O fato é que, ao não se querer que seja auditável e, sob o manto do falso argumento, dizer que não há prova de que a urna eletrônica possa ser manipulada, quando agora aparece inclusive o inquérito da Polícia Federal de 2018, em cujo trabalho os técnicos da Polícia Federal teriam dito que houve sim, e que na época confirmado, houve sim,
algum tipo de ingerência por hackers nas urnas eletrônicas, é no mínimo temerária. Quero deixar aqui os parabéns para aqueles que têm insistido na ideia e para aqueles que, em Bento Gonçalves, porque falo da nossa cidade para a nossa cidade, participaram deste movimento. E confesso que, como eu disse, estou cada vez mais desconfiado do sistema. E se o STF e se o TSE insistir nessa agressividade contra a urna auditável, com todo o respeito, ficará mais do que demonstrado que alguma coisa estará querendo ser escondida. Até porque, convenhamos, a democracia, segundo vem desde os gregos a definição, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E não do STF, para o STF e pelo STF. Ou aqui, no apêndice dos mesmos que administram o TSE. Do, pelo e para o TSE. Pensem nisso e fiquem com Deus. Com a retomada gradativa da realização das cirurgias eletivas, o Hospital Tacchini espera atender a demanda que foi represada em função da pandemia. Nos últimos dias, o centro cirúrgico da instituição tem trabalhado com cerca de 80% da sua capacidade, mas, proporcional a isso, tem enfrentado outro problema: a falta de doação de sangue. Os estoques do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, que é o espaço que coleta, armazena e distribui as doações para todos os hospitais da região, estão abaixo dos níveis mínimos. O Hemocentro está com cerca de 20% do estoque necessário de sangues O positivo e A positivo, que são os tipos sanguíneos mais utilizados na região. A reposição diária de sangue O negativo no Tacchini, por exemplo, que antes da pandemia era de cerca de 15 bolsas, tem chegado no máximo a 3 no último mês. A falta de sangue tem exigido a readequação de algumas cirurgias de grande porte, como as realizadas em órgãos abdominais e torácicos. Cada caso tem sido avaliado individualmente, junto com a equipe multiprofissional, definindo a necessidade ou não de bolsas de sangue. O Gabinete de Crise decidiu emitir na quarta-feira 17 avisos às regiões Covid, acatando recomendação do Grupo Técnico de Saúde. O aviso é o primeiro passo do sistema 3As de monitoramento com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Os novos avisos decorrem da constatação de que houve um aumento nas novas hospitalizações. Das 21 regiões Covid, apenas Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Santa Rosa e Taquara não receberam nenhuma notificação do estado. No acumulado da semana, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 102% no número de hospitalizações. Em 24 de julho, o estado apresentava 7,3 novas hospitalizações acumuladas em 7 dias para cada 100 mil habitantes, e na última terça-feira esse número chegou a 14,8. Na mesma reunião, o Gabinete de Crise deliberou sobre a capacidade de ocupação nos transportes coletivo e rodoviário. Para o coletivo, a ocupação máxima passou de 60% para 90%. Já o transporte rodoviário fretado, intermunicipal e interestadual, a lotação passou de 75% para 100%. A mudança requer o respeito aos protocolos obrigatórios, como o uso de máscara e ventilação para a renovação do ar. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento,
A UTI do Hospital Tacchini registrava 8 pacientes internados com a Covid-19, 5 a menos em relação à quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 26 eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 pessoas apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 17 respiradores, 3 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 26 pacientes seguiam internados, 2 a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Brigada Militar e a Polícia Civil deflagraram uma operação conjunta em Veranópolis visando o combate ao tráfico de drogas na região. A ação aconteceu no início da tarde da quarta-feira no bairro São Francisco e resultou nas prisões de um homem de 25 e uma mulher de 35 anos. Com a dupla, os policiais apreenderam R$ 410 em espécie, 2 aparelhos celulares, 7 porções de maconha fracionados e embalados, 20 buchas de cocaína e 76 pedras de crack prontas para consumo. Os 2 traficantes foram conduzidos para a delegacia de Veranópolis, juntamente com o material apreendido, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, foram conduzidos ao Presídio Estadual de Nova Prata. E no esporte, o trabalho desenvolvido nas categorias de base do Bento Gonçalves Futsal, a BGF, desde 2012, vai entrar em seu auge neste ano com a disputa inédita de um torneio de nível nacional. O clube confirmou presença na 13ª Taça Brasil de Clubes, categoria Sub-17, que ocorrerá de 12 a 18 de setembro em Criciúma, Santa Catarina. A BGF conta com vasta tradição na formação de atletas para o futsal profissional. Atualmente, o grupo principal da equipe, comandada pelo técnico Vanner Flores, conta com 5 atletas oriundos das categorias inferiores do clube. Agora, a BGF almeja elevar o seu patamar com a disputa inédita na tradicional Taça Brasil Sub-17, cuja competição é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. A equipe Sub-17 da BGF é comandada pelos professores Bruno Reis e Pedro Razia. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quinta-feira, 5 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!